Como se preparar para fazer uma ótima entrevista de emprego? Eu sou Caio Lucídio, especialista em currículo e entrevista de emprego. Estou aqui para te ajudar a conseguir um emprego novo. Se você já me conhece e gosta dos meus conteúdos, deixa o seu like. Se você ainda não conhece, não tem problema. Assista o vídeo e, se gostar, ao final, deixa o seu like para poder ajudar a divulgar esse conteúdo para muito mais pessoas e eu conseguir ajudar muito mais pessoas. Vamos então às 6 dicas para você poder fazer uma entrevista maravilhosa e se destacar perante aos entrevistadores. Primeiro ponto, revise o seu currículo. Como assim, Caio? Revisar o currículo? Sim, você vai ter que lembrar o que você inseriu no seu currículo, pois por padrão, os entrevistadores, a banca entrevistadora, vai olhar o seu currículo e vai te perguntar coisas baseadas no seu currículo. Então é importante você saber o que você colocou, o que você destacou, os principais pontos e também pontos importantes que você acabou deixando de fora porque o currículo é limitado, são apenas 2 páginas. Então, aqueles pontos que você acha que é importante, mas que não dava para deixar no currículo, porque senão ele ia ficar grande demais, ele ia ficar muito extenso, então você tem que já treinar antes para você poder saber o momento certo de você falar e mostrar para a banca esse seu potencial, esse seu ponto forte, essa tua experiência que vai fazer diferença ou pode fazer diferença na sua contratação, para que você possa efetivamente conquistar aquela vaga de emprego. Então é muito importante você revisar o seu currículo antes nesse sentido. E aí um ponto muito importante, eu ensino vocês que você tem que ter mais de um currículo. Você tem que adaptar o seu currículo para cada vaga, para cada empresa, para cada cargo que você está buscando. Isso é necessário porque você prioriza, você foca o seu currículo e você consegue destacar pontos importantes para uma vaga e pontos importantes para outra vaga. Então, você tem que ter mais de um currículo. É uma sugestão, que não só eu. No geral, quem trabalha com conteúdo de currículo dá a mesma dica. Só que aqui você tem que saber o quê? Para aquela vaga que você distribuiu aquele currículo, qual currículo você distribuiu? Porque não adianta também você ter distribuído o currículo 1 e você revisar o currículo 2. Não adianta você chegar também com as informações que você já está lá e querer destacar o que já está lá. Não vai fazer diferença. Então você tem que anotar em algum local aí, no seu computador, no seu celular, numa agenda, não sei aonde o que. Eu entreguei o currículo tal para a empresa tal, o currículo tal para a empresa tal, para a vaga tal. Para que você não se perca nessa revisão do currículo quando você for ser chamado para a sua entrevista. Então, por isso que é muito importante você anotar e reservar um local para saber aonde você deixou o currículo X e aonde você deixou o currículo Y. E aí sim você vai estar efetivamente preparado para fazer aquela entrevista, para dar uma excelente entrevista e se destacar perante aos demais candidatos. Prepare as suas respostas. Pense, imagine nas principais perguntas que eles podem fazer. E alguns pontos são interessantes que você tem que treinar independente. Por padrão, você coloca pouquíssimas informações pessoais no seu currículo. Como eu disse, você vai colocar nome, contato, endereço incompleto. Basicamente são as informações principais que você tem que colocar. Mas tem muito mais coisa sobre a sua vida pessoal e é muito comum o entrevistador perguntar: me fale sobre você. Então é importante você treinar antes qual vai ser a tua resposta. Você vai dar uma lembrada no que você estudou, você vai falar se você é casado ou solteiro, está namorando, se tem filhos, a faculdade, algumas experiências, enfim, algumas coisas básicas para você. Ai, Caio, mas isso aí é sobre mim mesmo, eu sei isso aí, está na ponta da língua. Eu sei que está na ponta da língua, mas no momento você fica nervoso, no momento você tem dificuldades, porque você está buscando aquela oportunidade. Então é sempre bom você treinar antes, inclusive como vai falar as informações pessoais sobre você mesmo. Isso facilita muito na hora de você responder essas perguntas. Então é importante você se preparar. Além disso,
pode perguntar e provavelmente vai perguntar sobre alguma experiência que você teve, alguma experiência profissional que está lá no seu currículo. Então tente rememorar algumas informações importantes, algumas informações de destaque sobre aquelas informações que você inseriu no currículo. E o mesmo vale para cursos que você fez, se foi bom, se você colocou em prática ou não. Então é importante você treinar algumas respostas em casa de informações básicas sobre você. Obviamente não tem como você treinar tudo, mas algumas coisas você sim consegue treinar, porque na hora que você for fazer a entrevista já vai estar muito mais fácil, vai estar na ponta da língua algumas informações e aí vai passar até mais segurança para um entrevistador. E eu já peguei alguns candidatos que estavam tão nervosos que acabavam esquecendo algumas informações básicas, entendeu? Então assim, por isso que é importante você treinar antes, porque quando você treina antes, você acaba criando uma confiança em você mesmo para poder responder às informações mesmo que estejam sobre você, informações pessoais suas. Então sempre treine respostas antes, pois vai facilitar muito a sua vida no momento da entrevista do emprego. Pode parecer besteira, mas sabe um problema bem comum também? Pontualidade. Quantas vezes eu fiz algumas entrevistas que o candidato chegou atrasado? Eu marco o horário X para ele. Então assim, você está pensando em conquistar um novo emprego? Você não vai chegar na hora. Se a entrevista é 10 horas, você não vai chegar às 10. Você vai chegar 9h30. Eu tinha essa referência, eu chegava meia hora antes. Por quê? Porque pode acontecer um acidente, pode ter um problema, pode ter qualquer coisa no meio do caminho. Então, mesmo que eu atrasar alguma coisa no meio do caminho, eu vou conseguir chegar antes das 10 ainda, daquele horário programado. Então se programe para chegar pelo menos meia hora antes. Ah, Caio, mas se chegar muito cedo? Não tem problema. Você chega muito cedo, você vai sentar. Geralmente a empresa vai dar um banco, uma cadeira, uma poltrona, um espaço onde vai poder sentar e você vai ficar esperando. Então você vai chegar na empresa e vai falar assim, fulano, cheguei, vim aqui para a entrevista XYZ. Tá, então por favor, só esperar ali, aguarde ali. Então assim, é isso que você vai fazer. Então chegue antes, porque a pontualidade é de extrema importância. A pontualidade vai demonstrar inclusive se você vai ser pontual no trabalho. Nenhuma empresa quer um profissional que chega atrasado. Nenhuma empresa, principalmente aquelas que atendem público, deseja ou precisa de um profissional que chega atrasado. Se você tem um horário para abrir a loja, se você tem um horário para poder abrir a empresa, você tem que sempre chegar antes. Então assim, pontualidade é de extrema importância. Se você já chega atrasado no momento da entrevista, infelizmente as suas chances serão reduzidas a praticamente zero. Só vai ser contratado se realmente não tiver ninguém melhor que você, se não tiver ninguém pareado com você, só se você realmente for o melhor dos melhores, ou tiver uma situação pontual muito específica que justifique aquele seu atraso. Fora isso, chegar atrasado é um dos piores erros que você pode cometer na entrevista de emprego. Nunca chegue atrasado. Caio, você já reprovou alguém por chegar atrasado? Já. Mais de uma pessoa. Algumas eu nem entrevistei, outras eu até entrevistei, mas eu já entrevistei com observação. Não vai ser contratado, porque eu trabalhava com atendimento ao público. A pessoa não pode chegar atrasada. Se ela chegou atrasada já no momento da entrevista, já era. Já estava descartado, mesmo que talvez eu fizesse a entrevista. Eu não ia contratar aquela pessoa, então por isso que eu falo. Pontualidade, por mais ser uma coisa besta, uma coisa simples, é de extrema importância. Caio, mas a empresa marcou para um horário que eu não consigo chegar. Não tem jeito. Então você vai retornar, falar, fulano, eu não consigo chegar nesse horário. Por causa disso, você vai justificar. Posso remarcar para um outro horário mais tarde? Para um outro dia? Você vai entrar e na maioria das vezes isso é possível, porque eles não costumam entrevistar só uma pessoa, eles têm uma agenda de entrevistas e aí faz um encaixe, é bem tranquilo, mas se você já avisa antes, já demonstra que você tem uma preocupação, que você já comunica quando acontecer uma intercorrência ou se não pode fazer determinada coisa em determinado horário, então é muito importante. Se você não conseguir, avisa, esse horário eu não consigo, e aí na maioria das vezes você vai conseguir ser encaixado e aí obviamente chegue meia hora antes do novo horário ou do novo dia ao qual foi marcado para você fazer a entrevista. Outro ponto importante é o treinamento. Você treinar uma entrevista de emprego. Como assim, Caio? Você vai pegar o seu currículo e vai pedir para alguém, pai, mãe, esposa, esposo, um filho mais velho já, né? Um filho já adulto, um amigo, uma amiga, pede para alguém
simular uma entrevista com você. Então, literalmente, simular todo o processo. Você se apresentando, você falando inicialmente sobre você falando um pouco sobre você, suas experiências profissionais, seu histórico educacional, ele te fazendo perguntas, inclusive peça para fazer perguntas difíceis sobre você, para ver como você vai responder. Então você treine, faça uma simulação de como é que vai ser essa entrevista de emprego. Isso te ajuda muito e te dá uma confiança absurda para que você possa ir bem na entrevista. Então esse treinamento é bom. Além de você treinar, você vai automaticamente revisar as suas informações, você vai revisar o currículo, você vai revisar sobre você um pouco mais. E é por isso que eu digo, treine antes. Peça para alguém te entrevistar, fazendo perguntas, inclusive perguntas difíceis. Peça para a pessoa ser dura, porque quanto mais dura ela for, melhor você se sairá. E eu já passei por isso, uma experiência que foi maravilhosa. Uma pessoa pediu para eu treinar, fez justamente isso. Uma pessoa falou, Caio, me treina, vamos fazer um treinamento? Vamos. Fiz o treinamento, fiz perguntas muito duras, foram muito difíceis. A pessoa, inclusive, chorou, porque as perguntas que estavam fazendo eram difíceis referente a uma entrevista de emprego. Eu estava simulando uma entrevista de emprego pesada. A pessoa chorou na minha frente. Beleza. Fizemos, treinamos, etc e tal. Simplesmente, quando ela foi fazer a entrevista, ela deu um show. Porque toda a preocupação, todo o medo, toda a dúvida, eu acabei treinando antes. Então eu treinei essa pessoa e ela foi preparada, porque ela sabia que o que eu perguntei, as informações que eu estava perguntando, eram muito mais difíceis do que o que caiu na banca. E aí deu um show, simplesmente foi um espetáculo, me agradeceu muito, porque foi a melhor entrevista de emprego que ela já fez. Ela nunca tinha se sentido tão confiante para participar de uma entrevista de emprego, apesar de que ela sofreu no treinamento, mas valeu muito a pena, porque o treinamento não estava valendo nada, só o que valia o treinamento era a pessoa ganhar confiança, e foi o que aconteceu, ganhou a confiança, se destacou, deu um show, e aí foi maravilhoso esse treinamento. Então peça para alguém te treinar, porque vai valer muito a pena fazer essa simulação de uma entrevista de emprego. Vale muito, mas muito a pena, te deixará extremamente preparado e provavelmente, ainda mais se for uma entrevista difícil, você vai dar um show, se o treinamento for muito difícil. Então não se esqueça, peça para alguém simular contigo a entrevista de emprego. Também é importante nós conhecermos os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Pontos fortes porque, bem provável, vai te perguntar a banca, que você se destaca? Por que eu devo te contratar? Então você vai destacar 2, 3 pontos ali que são muito importantes para aquela vaga de emprego. Então você pode ter 10 qualidades, mas para aquela vaga são 2 qualidades que são prioritárias. Então você vai separar 2 qualidades prioritárias para aquela vaga. Então você vai realmente saber quais são os pontos fortes. Porque teve gente que já chegou lá na entrevista comigo e eu perguntei, me dá seus pontos fortes, me fala seus pontos fortes. Ela não soube falar. Por quê? Porque ela não lembrava, porque ela estava nervosa naquele momento. Ela não treinou antes, ela não se conheceu antes. E aí dá um apagão que é natural, porque você está nervoso buscando aquela vaga de emprego. Então assim, se você não fez o treinamento prévio, você vai ter dificuldade sim. Então faça, revise, anote. Antes de entrar para a entrevista, vai lá, meu ponto forte, tal. Meus pontos fracos, tais. Então, assim, isso é muito importante. E o ponto fraco também é importante. Geralmente a gente lembra mais do nosso ponto fraco. Só que o ponto fraco, quando ele te pergunta, o entrevistador, ele não quer saber só qual é o seu ponto fraco, mas como você vai estar trabalhando para resolver, para minimizar aquele ponto fraco seu. Então é importante você, ao pensar, meus pontos fracos são tais, mas para corrigi-los, para minimizá-los, eu estou fazendo isso. E isso que ele quer ouvir, que o seu ponto fraco é tal, mas que você vai resolver de tal forma, ou que você já está resolvendo de tal forma. Então por isso que é importante você treinar e já saber quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes, para que você realmente consiga ser claro, ser objetivo e passar o seu recado, que é o quê? Eu quero aquela vaga, e para querer aquela vaga, eu tenho isso que é bom, eu tenho isso que não é tão bom, mas como todo mundo tem um defeito, para melhorar esse defeito, eu estou fazendo isso. Por isso que eu digo, revise tudo antes da entrevista, preferencialmente no dia anterior e também um pouco antes de você ser chamado para
entrar o recinto aonde estará acontecendo a entrevista. Outro problema, talvez o maior problema, chama-se escuta ativa. Gente, realmente, você está lá na entrevista para poder falar de você. Esse é o principal objetivo. Mas qual que é o problema? Você não está lá para falar o que você quer. Você está lá para falar o que o entrevistador quer ouvir. E como é que você vai falar o que o entrevistador quer ouvir? Quando você está escutando o entrevistador, quando você está escutando a banca. Se você não escuta a banca, você vai falar um monte de coisa desnecessária. Geralmente o entrevistador, ele vai direcionar a entrevista, ele vai fazer as perguntas do que ele precisa. Então, ele vai te fazer perguntas sobre o problema que ele quer resolver, se você vai conseguir sanar aquele problema. Então, você tem que responder aquilo. Você não precisa falar muito, você não precisa falar demais, ao contrário, tem que falar o mínimo possível, mas desde que seja claro e objetivo. Você tem que realmente falar o que o entrevistador quer ouvir. Você tem que responder às perguntas do entrevistador. Você tem que tirar as dúvidas daquela banca. São as dúvidas deles, não é a sua dúvida. Por isso que é de extrema importância você ter a escuta ativa, para que você possa realmente responder o que ele está te perguntando. E aí, de novo, gente, nas minhas centenas, milhares de entrevistas de empregos que eu já fiz, muitas pessoas não têm escuta ativa, porque ela já chega querendo assim, eu vou falar isso, como eu sou bom nisso, e acabou. Ela não está ouvindo as perguntas que eu estou fazendo, ela não está ouvindo, ela não está tentando esclarecer as minhas dúvidas sobre ela. Ela chegou pronta para falar sobre ela, mas não, ela tem que responder às minhas dúvidas, ela tem que esclarecer o que eu preciso saber sobre você e se você sim vai ser o candidato ideal para aquela vaga, para aquela oportunidade que eu estou entrevistando alguém para poder preencher. Então, para isso, você tem que ter a escuta ativa, realmente responder aquilo que a pessoa está te perguntando e nada mais. Ah, Caio, mas ele deu um espaço para eu falar sobre mim. Beleza. Você vai falar alguns minutos sobre você, você tem um tempo, tá perfeito. Mas quando ele te der esse espaço, se não, seja objetivo. Lembre-se, a maioria dos entrevistadores, a maioria das bancas, tem uma agenda já programada. Então, se ele precisa ter uma entrevista curta, ele vai ser mais objetivo. Se ele tem uma entrevista mais longa, se ele tem um tempo maior, ele vai te dar mais liberdade para você falar. Então, por isso que você tem que ter essa escuta ativa, para que siga no ritmo do entrevistador. Aí sim ele vai saber se você é a pessoa ideal ou se você não é a pessoa ideal. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Quer saber mais? Venha conhecer o meu treinamento Jornada Abrindo Portas, onde eu te ensino a fazer um currículo perfeito e a se destacar nas entrevistas de emprego. Esse treinamento é o melhor treinamento da internet sobre currículo, entrevista de emprego e apresentação pessoal. Treinamento super completo e rápido. Comece hoje e amanhã você já estará preparado para fazer a melhor entrevista da sua vida. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se hoje mesmo na Jornada Abrindo Portas. Muito obrigado e até o próximo encontro.